Bom, agora falando de Flamengo e Botafogo. E começando antes pelo mercado da bola, porque o Flamengo está confiante na contratação de Michael. Pode ser o retorno de Michael com a camisa do Flamengo. De acordo com a informação que saiu aqui, no último sábado, após o título da Supercopa Saudita, o jogador gravou um vídeo nas redes sociais já em tom de despedida do clube saudita. O empresário do atacante, Eduardo Maluf, está em Riad e vai se reunir com a diretoria do Al Hilal neste domingo. Michael só tem mais 5 meses de contrato e já pode assinar com outro clube. Quando foi vendido em janeiro de 2022, Michael disse a Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, que quando voltasse ao Brasil, a preferência seria do rubro-negro pela gratidão que ele tem pelo clube. Michael, que disputou 105 jogos, fez 23 gols com a camisa do Flamengo entre 2020 e 2021. Está em fim de contrato com o Al Hilal e tem um otimismo, uma confiança aí de que ele possa retornar ao Flamengo, Mauro César. Alguma informação nesse sentido? A informação essa que eu estou trazendo aqui é dos companheiros do GE, hein? Que estão trazendo aí esse otimismo pelo retorno de Michael ao Flamengo, Mauro César. O Michael virou uma contratação de emergência por conta da lesão do Cebolinha, né? Antes do jogo de domingo passado, quando o Cebolinha se machucou contra o Palmeiras, a posição do Flamengo com relação ao Michael era a seguinte: é muito caro. Por quê? Porque o que está acontecendo? Ele deve conseguir essa liberação, né? Me parece que vai ser uma formalidade para que ele seja liberado já pelo Al Hilal. O jogador, quando está livre hoje, ele quer ser recomprado. Então você paga salário... Gabigol que é isso, né? Exato, e você paga como se estivesse comprando de um outro clube. Tudo bem, o valor pode ser até menor do que se fosse um clube vender, mas não é pouco. Então você dilui isso no salário, o jogador acaba custando uma fortuna. E o que me disseram na semana passada, antes do jogo contra o Palmeiras, falei, olha, não dá, Michael, vai ficar muito caro, o Flamengo não vai atrás. Aí o Cebolinha se machucou. E aí os caras falaram, pô, temos que buscar um jogador com rapidez para a posição, entre outras, né? E aí voltaram a conversar. O que eu soube ontem é que houve digamos assim, uma certa flexibilidade para chegar a valores mais compatíveis. Então o Flamengo está animado de conseguir anunciar esse jogador nos próximos dias. A negociação existe, depende dessa liberação, da formalização da liberação e de detalhes contratuais aí para ser anunciado, mas está bem encaminhado. Ele deve ser anunciado na próxima semana, salvo algum fato novo que coloque obstáculo nessa possibilidade, né? Mas deve ser contratado sim. Ele foi vendido no início de 2022 por 8,45 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais na cotação da época, e agora está aí, prestes a retornar ao Flamengo, Vampeta. Michael, boa contratação para o grupo do Tite? Ele vai ficar livre lá por causa do Neymar, né? O Neymar tem que ser inscrito, né? Então a quantidade de estrangeiro, o Jean Lorde, né? Foi inscrito lá no lugar do Neymar, quando o Neymar machuca, o Neymar tá voltando. Isso. E aí vai ter que abrir mão de um estrangeiro. Então, optado pelo Michael, né, com essas contusões todas que o Flamengo teve aí. O Gabigol não tá em forma, não tá jogando nada. Pedro machucou, liberado. O Bruno Henrique fica bem, daqui a pouco lesiona. O Cebolinha não joga mais. É um bom nome, já conhece a camisa do Flamengo. E tá louquinho pra voltar, né? Porque lá ele não vai ter mais oportunidade. Ele tem uma história muito legal com a camisa do Flamengo, uma história inclusive com o professor Rogério Ceni, até de um caso de depressão que ele acabou se recuperando. E tá aí, prestes a retornar ao Mengão. Michael, Bruno Prado, o que ele pode agregar ao time do Tite? Ele que está lá no futebol saudita, foi vendido em 2022 e agora em 2024 pode ser esse reforço do Flamengo para o lugar do Cebolinha. É uma reposição, né? O Cebolinha machucado, o Flamengo tem hoje o Luiz Araújo como opção de velocidade de lado. O Bruno Henrique eu vejo com uma característica um pouco diferente, então precisava de um jogador e tem essa oportunidade do Michael. O Michael, ele no Flamengo, ele ficou 2 temporadas, né? 20 e 21, a temporada 2020 não foi boa, a de 21, principalmente no segundo semestre, ele cresceu bastante, terminou bem, né? A última impressão dele no Flamengo foi boa e lá no Al Hilal chegou antes desse investimento mais pesado, do fundo saudita, e participou desse time que ganhou tudo na temporada passada. O Jorge Jesus, quando o Michael chega ao Flamengo, ainda era o Jorge Jesus o treinador. O Michael fez um bom campeonato pelo Goiás em 2019, aí o Flamengo o contratou. Então o Jorge Jesus gosta do jogador, deu espaço, teve a lesão do Neymar e ele foi titular, né, do time. Formava o trio ali com o Salem Al-Dawsari, jogador importante da seleção saudita, o Malcom, né, ex-Corinthians, e o Mitrovic. E funcionou muito bem. É uma boa reposição, é um
um jogador que já jogou no Flamengo, então já está em casa. Então é uma boa reposição, sim, para um jogador lesionado, que é o Everton Cebolinha. É um jogador que pode brigar pela titularidade do Flamengo, Mauro? Michael? Ele vai jogar bastante, né? Porque sem o Cebolinha, só tem o Luiz Araújo ali. Eu também concordo com o Bruno, acho que o Bruno Henrique é um jogador um pouco diferente. Vão jogar os dois em alguns jogos, em outros jogos vai entrar um ou outro, ele joga nos dois lados, o Luiz Araújo também joga nos dois lados. Eu acho que vai jogar bastante, vai ser muito utilizado, creio eu, caso seja contratado, né? E o Flamengo ainda tem a esperança de contratar o Alcaraz. O Alcaraz ontem ficou no banco, o Southampton perdeu para o Newcastle fora de casa, na sua volta à Premier League, ele jogou os últimos 11 minutos mais ou menos, veio do banco. E o Flamengo ainda tem esperança, mas não tem a intenção de aumentar a proposta de 18 milhões de euros. Aconteceu que o clube estava propenso a aceitar essa quantia, aí de repente mudou e pediu o dinheiro mais 2 jogadores, Vitor Hugo e Iago, um zagueiro da base. O Flamengo não aceitou, o negócio congelou, mas o Flamengo acredita que possa voltar a discutir nas bases anteriores. Vamos ver o que vai acontecer. É difícil, bem difícil pelo jeito, mas ainda tem esperança. E como o Southampton ainda está no mercado buscando contratações, é possível até que alguma contratação que seja realmente fechada torne a saída do argentino menos complexa, digamos assim. Mas eles estão atrás desse jogador ainda acham que dá para contratar. Ô Mauro, você também trouxe a informação do Cédric Soares, né? Lateral português, avançou alguma coisa? Foi oferecido ao Flamengo, só sei isso. Mas foi oferecido a muita gente aí já. Está sem clube. Tá livre. Ano passado, praticamente não jogou a temporada passada. E foi oferecido a alguns clubes, entre eles ao Flamengo, mas desconheço que tenha avançado. Tem 32 anos, deixou o Arsenal da Inglaterra e desde então está sem clube, né? O Cédric Soares. E como o Flamengo está precisando de lateral, já que o Wesley está a caminho do futebol italiano, vai vestir a camisa da Atalanta e tem também a questão que envolve o Vinha, para não ficar só o Ayrton Lucas, nomes começam a ventilar do lado do Flamengo. A gente sabe que é uma posição, digamos assim, um pouco ingrata para você achar bons nomes. Parece que na base do Flamengo não tem nenhum nome assim que você possa dizer, não, tem um jogador aqui na base que pode chegar para ajudar o Tite. Então o Flamengo está de olho aí nas possibilidades que surgem no mercado. Quem sabe fazer um contrato aí tiro curto com o Cédric Soares até o fim do ano, já avisando aí um retorno no ano que vem de algum jogador ou até mesmo uma outra contratação para a próxima temporada, para ver também se o cara consegue se adaptar aqui no futebol brasileiro e tudo mais, Bruno Prado. É o Flamengo em busca de reforços. Acho que no caso do Matias Vinha, a gente nem pode reclamar muito do planejamento do Flamengo, né? O Flamengo foi atrás de um lateral esquerdo, né? Tinha 2 opções, mas aí o jogador acabou se machucando. E o Wesley, aí chegou uma oferta, acho que até acima dos padrões e dentro daquilo que o Flamengo gostaria de receber. Então, não dá nem pra gente culpar o planejamento do Flamengo por conta aí dessa ida agora ao mercado, né, Bruno Prado? Não, acho que nesse ponto não, né? Teve o Cebolinha machucado, aí tá indo buscar o Michael. Tinha 2 laterais esquerdos, 2 bons laterais esquerdos, Ayrton Lucas e Vinha. O Vinha machucou. Não tem como controlar isso, né? Uma lesão séria. E o Wesley, a venda tinha que ser feita mesmo, com esses valores. E também para a sequência do jogador, né? Tem o lado do clube, e são bons valores, claro, você não vai vender o cara por um valor pequeno só para ajudar na carreira dele, mas os valores eram muito bons para o Flamengo e acho que para o jogador vai ser excelente também. Jogar na Atalanta, no Flamengo ele ainda não firmou, há uma pressão muito grande sempre no Flamengo e lá acho que ele vai jogar mais à vontade. Ele ofensivamente é um bom jogador, defensivamente tem problemas e a Atalanta usa quase sempre 3 zagueiros, acho que é um estilo de jogo que ele pode se dar bem lá, né? Então acho que essa venda é boa para o jogador, é boa para o clube, então tem que ser feita. E pode sair o Fabrício Bruno também. Isso. E o Mauro já falou que o Flamengo não deve trazer um zagueiro para repor a saída do Fabrício Bruno, mas são coisas que não tinha como evitar, não. Isso aí não entra em erro de planejamento, não. Os valores das vendas, se forem concretizadas, acho que são valores muito bons. E lesão, Vinha e Cebolinha, 2 lesões sérias. Não tem como prever isso. Eu até estava lendo sobre o Wesley, Mauro, que acho que o Flamengo que entrou em contato com a Atalanta para até discutir alguns termos, né, forma de pagamento e tudo mais, até por isso que o negócio, digamos assim, deu uma travada nos últimos dias, mas deve sair. No caso do Fabrício Bruno,
aquela ala da torcida do Flamengo que vai dizer assim, não, mas ele é titular, tem que segurar ele. Mas 15 milhões de euros pelo Fabrício Bruno é um valor considerável. Tem que vender os dois correndo. E eu acho que vão acabar saindo os dois. O Wesley está praticamente já certo, o Fabrício também está encaminhado. A manutenção de um elenco forte depende também de boas vendas. Então, assim, o torcedor que quer tudo, ele ainda bem que ele não é gestor de nada. Porque, assim, você tem um jogador que custa 4, 5 milhões, aí tem a chance de vender esse cara por 3, 4, 5 vezes mais, você não vende. Não tem, e outra coisa, tem também a questão do atleta. Você fala assim, Wesley, você não vai jogar na Europa, você vai ficar aqui no Brasil. Cara, você não vai ganhar os 10% dos direitos que você tem direito, que muda a vida da família dele. Não, você não vai. Não tem jeito, cara. O dinheiro é bom para o Flamengo, a proposta é boa para o garoto. O Fabrício tem 28 anos. Já não quis ir para o West Ham, que eu achei bem questionável. Porque parece que a questão ali, pelo que se falou, era a questão de quanto ele ia receber. Cara, isso aí negocia. Sei lá, o empresário existe para isso, né? Força mais um pouco, arranca mais uma grana dos caras. Se os caras estavam dispostos a pagar 15 milhões, mais um pouco de salário dá para chegar. Aí desistiu. E o Flamengo, pelo que eu senti, se surpreendeu e não gostou muito. Ninguém falou. Mas o que eu achei, pelos contatos com as pessoas, estava tudo certo, né? De repente, então fica. Então ninguém vai falar que não gostou. Mas claro que não gostaram. A venda era ótima. Aí surge uma outra possibilidade de vender pelo mesmo valor. Tem que vender. E no caso da zaga, nem precisa contratar ninguém nesse momento. Tem o Davi Luiz, que não se sabe se vai ficar para o ano que vem, mas está aí jogando normalmente. Tem o Léo Ortiz, tem o Léo Pereira, tem o Cleiton com o zagueiro da base, que está lá e nunca tem chance. E tem o Iago também, que está ainda no Sub-20, que é um jogador que era o parceiro lá do Vitor Reis, na seleção Sub-20. Esses caras têm que ter chance, gente. Os garotos têm que jogar em algum momento. O Tite fala, o Bahia, o Cleiton. Nunca joga. Nem quando entra time reserva ele joga, nunca tem chance o garoto. Já jogou no profissional. Qual o potencial real desse cara? Onde ele pode chegar? Sabe, isso também tem que ser visto. E assim, acho que tem zagueiros suficientes ali para tocar o restante do ano. O Léo Ortiz, que foi contratado por uma grana, ele não joga. Então, acho que não tem necessidade de contratar outro zagueiro caro no mercado. Tem outras prioridades, que são as laterais, que os jogadores da base ou são muito jovens, ainda não demonstraram ainda um nível, né, para poder jogar no profissional. Na avaliação, parece que interna do clube é isso. Um meio-campista, que é necessário, um jogador mais pronto. O Flamengo sente falta disso. Até porque o Pulgar toma cartão todo jogo, né? Então você sabe que a cada 4 jogos ele está fora. Todo jogo ele toma cartão. Todo jogo. Então faz falta mais um jogador que possa fazer, que tentaram o Marcos Antônio, que foi para o São Paulo, agora querem o Alcaraz. Por ataque, pela lesão do Cebolinha. E as laterais, é óbvio, né? Tem que trazer um para cada lado. Vai vender o Wesley, perdeu o Vinha por muito tempo. Tem que ter mais 2 jogadores para a função. Não tem para onde correr. Mas esses desfalques, como disse o Bruno, do Vinha e do Cebolinha, aí não dá para falar de planejamento. Os caras se machucaram. Tem que ter o quê? Ter mais... Gente, ter 3 laterais direitos, 3 esquerdos? Não tem como. Nenhum elenco do mundo é assim. Como é que você mantém um elenco com 3 laterais direitos? Tem o titular, que joga sempre, o reserva, que entra nos outros jogos, e o terceiro que fica assistindo. Como é que você mantém isso? Como é que você sustenta isso financeiramente, pagar essa turma toda, e você mantém esse jogador motivado, pronto? O cara não vai ter chance nunca. É o que eu falei, já acho que o Tite erra um bocado nisso. Caso desse, alguns jogos mais fáceis, põe um garoto para jogar 15, 20 minutos, sabe? Dá uma chance, gira mais um pouco isso. Mas não joga. Esse rapaz, ele vira e mexe e fala dele. Parece até que ele tem alguma preocupação com ele, porque não joga, nunca joga. Então qual é a razão, qual é o potencial do cara? Se pensasse assim, o Aldair nunca teria sido lançado no Flamengo. Um dia foi lançado o Aldair. O Aldair era lá da base, ninguém conhecia. Machucou um, saiu o outro e tal, puseram o Aldair, jogou para burro, nunca mais saiu. Ele virou um dos maiores zagueiros até do futebol brasileiro nos últimos anos, últimas décadas, né? Então, eu acho que algumas questões de planejamento e tal são alvo de crítica, outras não. Eu acho que outras são situações circunstanciais da temporada. Aliás, rapidamente, papelão também de organizadas do Flamengo ali prestando apoio ao Marcos Braz na campanha dele de vereador, né? A torcida organizada existe para apoiar o time e questionar os dirigentes, sempre que eles estiverem errando. Para isso que eles existem. Sem violência, sem nada. Está mal, questiona, cobra, reclama, é para isso. Só para isso. É uma voz da arquibancada, mais possante, porque ela se organiza para isso, e apoiar o time. Essa é a função da torcida. Apoiar dirigente que vira candidato é lamentável. Assim, eu acho que, inclusive, é negativo para o lado positivo da imagem dessas torcidas que tem tantos anos e algumas que surgiram justamente para isso. Fazer esse registro aqui, porque a gente viu aí no final de semana, e não é porque é o Marcos Braz, não, qualquer um. Pode ser qualquer um. Não pode misturar essas coisas.
E você falou da questão dos 3 laterais. O Palmeiras até começou a temporada e em determinado momento teve 3 opções para a lateral direita, né? Giai, Marcos Rocha, Mike, e do outro lado, Vanderlan, Piquerez, Caio Paulista, né? Mas os jogadores que foram contratados, tanto para a lateral direita como para a lateral esquerda, também foram contratados porque sabem fazer outras posições, né? O Giai joga de zagueiro, joga de volante, o Caio Paulista também joga de atacante. Não são especialistas. Isso. E o Giai é uma óbvia reposição ao Marcos Rocha, que está na última temporada. Contratou no meio dessa temporada um jogador jovem, já para preparar a saída daquele que é veterano. O Flamengo estava com 3 laterais direitos, o Mateuzinho veio para cá. O Flamengo negociou o Mateuzinho, que tinha muitos. Assim. Não dá para ter 3, 4 por posição. Eu vejo gente falando sobre isso, assim, cara, aí também é demais, sabe? Como é que você vai ter um elenco desse? O Chelsea está com 55 jogadores, agora já caiu para 40 e pouco. Tá doido de um lado. Tem que negociar todo mundo. Hoje o Sterling não foi colocado nem no banco, tá uma confusão danada lá, porque ele não ficou nem no banco de reservas. É jogador pra caramba, cara, vai entender. Pô, eu não entendo esse clube também. O Ângelo tá lá, não tá jogando. O Chelsea tem tantos jogadores jovens. Foi emprestado, não tá lá. Falou que é novo, tem 16 anos, ele sai comprando. Eles contrataram o Andrei, do Vasco. O Foi David emprestado de novo. Também. O David Washington, que era do Santos também. Esse jogador todo um limbo ali, sabe, sendo emprestado e tal, mas agora tem limites, né? Você não pode emprestar mais de tantos jogadores, tem regras novas aí que... Então, mas não dá para ter um elenco assim, de 50 jogadores. Não existe. Até para fazer a gestão disso. Agora, que pode a diretoria ser um pouco mais incisiva nas contratações? Pode ser mais eficiente, é evidente que sim. Agora, reclamar porque o time tem 2 laterais, aí um se machuca gravemente, não tem um terceiro, aí é loucura. Aí é reclamar por reclamar também. E a janela fecha no dia 2. No caso do Chelsea, são tantos jogadores jovens, o Estevão vai para lá. Mas eu acho que o Estevão, acredito que numa condição diferente. Acredito eu. Mas se chegar para ser emprestado, aí é brincadeira, né? Porque a maioria dos brasileiros que foram para lá, acho que quase todos, né? A gente está citando David Washington, Ângelo, Andrei Santos aqui do Vasco. Sim. Mas, assim... E tem outros jogadores jovens, o que eu quero dizer, tem outros jogadores jovens no elenco que a gente também não sabe se eles estão tão melhores assim quanto esses brasileiros que foram contratados. O Kendrick Paz também foi contratado pelo Chelsea, né? Nossa, o Chelsea está contratando aí a rodo, né? Principalmente as promessas aqui, as revelações. O West Ham levou o Luiz Guilherme, ontem ele não ficou nem no banco. Aí o pessoal vai perguntar para ele, né, do canal Disney, ele falou, não, calma, tá chegando agora, tem que se adaptar e conhecendo. Tem isso também. E o Evanilson foi convocado agora para a seleção brasileira, reforço do Bournemouth. Sim, saiu do Porto, foi pro Bournemouth, vai jogar a Premier League. Também destaque aqui interessante quando a gente fala de mercado da bola. O goleiro Carlos Miguel ficou no banco ontem, na estreia do Nottingham. Né? O Danilo teve uma lesão séria do Palmeiras, né? Fratura. O Murilo foi titular, né? Também o Carlos Miguel ficou no banco. Foi um goleiro belga o titular. A informação que eu recebi do Danilo é que a recuperação está prevista entre 6 a 8 semanas. Então, menos grave do que parecia ser. Menos grave do que parecia ser, felizmente, né? Porque do jeito que pareceu ali, parecia aquelas contusões de 8 meses, 9 meses, até um ano parado, dependendo, né? Então, de 6 a 8 semanas a recuperação do Danilo.